tenho muitas revelações para nós, que Deus nos deu. Salmo 119, pessoal. Toda atenção, você que está em casa, assista agora, dê atenção à palavra de Deus, que é importante. Salmo 119 é um capítulo grande, né? Do versículo 45 em diante, que nós vamos ler. Salmo 119, versículo 45. E andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Toda pessoa que busca a orientação de Deus, procura ouvir aquilo que está escrito na palavra de Deus, andará em liberdade. Muita gente está na igreja e não consegue. A pessoa está presa, às vezes, pelo medo, presa por dúvidas, presa por insegurança mesmo. Então, o que ela precisa? De ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus traz essa liberdade para você, quando você anda na palavra de Deus. Mas tem que ler um pouquinho mais para entendermos. Ele diz assim: também falarei dos teus testemunhos perante os reis, e não me envergonharei. Um sinal de que você está andando em liberdade é que você fala da palavra de Deus diante de todos, até das autoridades. Ah, não, mas é uma autoridade, o que tem isso? Se ele fala algo, se ele diz algo, ou se ele crê em algo, ou se ele me induz algo, ou me induz a algo, quer dizer, me fala algo que não está de acordo com a palavra, eu não tenho vergonha de falar. Não, doutor, senhor, desculpa, mas isso aí não está de acordo com a palavra. Não, amigo, isso aí não dá, chefe, não dá, entenda. Vamos que eu trabalho numa empresa, e ele manda fazer algo que fere a palavra de Deus, com toda a reverência, com todo o respeito à autoridade que ele é, mas vou falar, não tenho vergonha. Isso é liberdade. É sinal que você não está aprisionado por nada. Então, ele está dizendo assim: também falarei dos teus testemunhos perante os reis. E às vezes tem vergonha de falar. Às vezes você não sabe que o seu chefe, o seu patrão, ou o seu gestor, ele está passando por uma luta tremenda. E você fala, você tem claro que tem que ter liberdade para falar. Mas às vezes você não tem acesso à pessoa, não tem. Deus vai dar um jeito de você chegar. Principalmente é quando você tem liberdade de conversar e você não testemunha. Quer dizer, ele pode contar o caso dele, mas você não conta o seu caso. Nós temos que aprender sobre isso. E pode ter certeza. Deixa eu chegar ao versículo agora. Também levantarei minhas mãos para os teus mandamentos que amo, e meditarei nos teus testemunhos. Aí isso é para nós, pessoal. Toda pessoa que quer vencer tem que levantar a mão, quer dizer, tem que se reverenciar aquilo que está escrito na palavra de Deus. Nós vamos sair daqui e vamos para o Novo Testamento, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Ele diz para nós: ora, o Senhor é Espírito. Onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Que além de conhecer a palavra, meditar na palavra, respeitar a palavra de Deus, testemunhar da palavra de Deus, eu devo ter essa comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo, vamos lembrar uma coisa, ele que nos guia em toda verdade. Isso é João 16,3. Deixa eu ler para não ficar só na minha palavra. Diz assim, João 16,3. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda verdade. Basta para nós. O Espírito Santo também é que nos ensina todas as coisas. João ainda, capítulo 14, versículo 26. João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vamos lá, vos ensinará todas as coisas. E deixa eu completar, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então o Espírito Santo, se você manter uma comunhão com ele, ele te ensina todas as coisas. E ele fará você lembrar daquilo que você já ouviu. Você já ouviu aqui um testemunho muitas vezes, desculpe ser repetitivo, mas é um caso para você entender. Esse caso é o de um homem que era garoto ainda, jovem, quando ele teve uma doença grave cardíaca, que deformou o seu coração. Da cintura para baixo ele ficou paralítico. Esse homem, meditando na palavra, tomou posse da bênção. Aí, tempos depois, ele foi trabalhar, voltou para a vida, lá, rapaz, garoto, os sintomas da doença voltaram. E ele é homem de Deus, jovem ainda, frequentando a igreja, orando, buscando. E quando os sintomas voltaram, ele se conformou com o óbito. Ele dizia, Deus me deixou um ano, entenda bem, curado, agora está tudo bem. Porque a verdade é que o diabo, ele não aparece de chifre na mão,
na cabeça, ele usou o diabo. Você começa a raciocinar, um raciocínio que parece lógico, parece até uma coisa espiritual. E ele começou a raciocinar. Deus me deixou 1 ano doente, é curado. Durante esse 1 ano eu coloquei minha casa em ordem, pedi perdão para quem eu tinha que pedir, me acertei com quem tinha que me acertar, minha vida está no altar de Deus, agora eu vou para a glória. Quando ele estava isso, Deus fez ele lembrar, ele lembrou-se do Salmo 91, versículo 16, o que diz lá? Diz assim, dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Você vê o que o Espírito Santo faz você lembrar. Volte onde você estava em João 14, 26. Ele vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então ele lembrou do Salmo 91, de algo que Deus já tinha falado ao coração dele, uma mensagem que estava no seu espírito. O Espírito de Deus, quando eu mantenho comunhão com ele, ele me faz lembrar dessa palavra, mas não só dessa, de tudo quanto já ouvi. Aí na hora ele disse, que o Maria conhece, só para acabar isso aqui rápido, ele deu um grito, disse, o diabo, se você não sabe ler, eu vou ler para você. O meu Deus, ele diz no Salmo 91, no versículo 16, que ele me dará abundância de dias. Aí ele disse, eu não vou morrer hoje, nem amanhã, nem daqui a 1 mês, nem daqui a 1 ano, nem daqui a 10 anos, nem daqui a 20, nem daqui a 30. Ele tinha 17 anos agora. Ele morreu quase 90. Mas por que eu falei isso aí? Porque é essa comunhão que nós precisamos. Então é isso que ele está dizendo, onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Porque o Espírito Santo te ensina todas as coisas, como sair daquela armadilha do diabo, como sair daquela situação adversa e também de como proceder, quer dizer, como agir diante daquela situação, como agir diante daquele caso, nós temos que fazer isso. As pessoas precisam de olhar para essa palavra, então mantenha uma comunhão com o Espírito Santo. Estou correndo rápido aqui. A Bíblia fala no livro de Gálatas, no capítulo 5, 2 versículos, 1 e o 13. Gálatas, um pouquinho na frente, está em Coríntios, passa Coríntios, Gálatas, Efésios, capítulo 5, versículo 1. Estai, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou. Eu gosto da tradução atualizada que diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Versículo 13, ele diz assim, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Só isso que queriam, só isso. Ele nos chamou à liberdade. Então, Deus não chamou você para ser preso, por nada. O que está prendendo você? O que está acorrentando você? Consequentemente, acorrenta a sua família, porque isso é um testemunho que não é bom para você, que não é bom para a sua família, porque vê você preso por uma tristeza. Mas, pastor Jaime, você tem que ir lá, o Espírito Santo vai te levar na palavra. Qual a palavra? Na presença do Senhor existe abundância de alegria. Você se alegra com aquilo que Deus diz. O que está prendendo você? A doença. Às vezes é uma prisão. Veja o caso que nós vamos ter aqui na Bíblia Sagrada. Deixa eu contar para você um caso muito profundo. Isso aqui na Bíblia, só para você entender. Jesus entrou numa sinagoga e estava ensinando. E tinha ali uma mulher que durante 18 anos ela foi presa por Satanás. Ela tinha um espírito de enfermidade. Ela andava curvada, não podia de modo algum se endireitar. Aí Jesus vendo, a chamou a si, disse-lhe, mulher, quer estar livre da tua enfermidade, colocou as mãos sobre ela e ela se endireitou. Mas qual é a nossa mensagem aqui? Entenda bem, qual é a nossa mensagem? Jesus falou que aquela mulher estava presa por Satanás. Presa, olha só, vamos lá, eu não preparei, não está no meu esboço não, mas é Lucas capítulo 13, eu vou dar para você o versículo 14, deixa eu ler o 14, assim. Então, do príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse, a multidão 6 dias que é mister trabalhar nesses dias, pôs 20 para ser de coelho, não no dia de sábado, aí o 15, que é o nosso. Respondeu-lhe Jesus e disse, hipócrita, você é um ator,
está representando. No sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva a beber água, 16. E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado essa filha de Abraão, a qual 18 anos Satanás mantinha presa. Olha quantas coisas aqui importantes. Então, a doença é uma prisão. E às vezes nós estamos na guerra, mas não estamos livres. Então você tem que lutar pela sua liberdade, como tomar posse. Isso você consegue com o Espírito Santo, essa comunhão. Ele vai fazer lembrar você dos versículos que falam de cura divina. Ele vai mostrar também métodos de oração, como métodos de oração. Meu nome expulsarão demônios, imporamos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Se 2 de vós concordarem na terra. Então são várias maneiras que você pode orar pela cura. Você pode orar sozinho, você pode pedir alguém para fazer imposição de mãos, você pode pedir alguém para concordar com você. São esses métodos que Deus nos dá, mas esses métodos, eles são ensinados pelo Espírito Santo aqui, na palavra. É aqui que está o ensinamento. Então estamos vendo que foi para a liberdade. Vamos repetir Gálatas 5,13, porque vós, irmãos, não foste chamado à liberdade. A liberdade. Agora é claro, ele vai dizer, não useis então da liberdade para mudar o céu na carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Isso quer dizer muita coisa, né? Porque eu sou de Cristo, que eu não vou cuidar do meu corpo, por exemplo. Não é verdade? Não vou cuidar do meu corpo. Hoje, toda quarta-feira, eu tenho um dia de consagração, mas quem nos acompanha esse dia tem notado que eu passei umas lutinhas esse dia, mas fiquei firme. Foi sexta-feira, foram 6 reuniões, fora gravações, tudo no sábado foram mais 4, foram mais 6 reuniões, 7 com a de oração, quer dizer, você veio 17 reuniões sem parar, entendeu? Aí o que eu fiz? Eu hoje peguei uma garrafinha de água daquela, e tenho que me hidratar, porque eu tenho que entender bem. Então, apesar de eu estar fazendo hoje, é um dia que eu bebo mais água, então não é aquele jejum totalmente como se faz, às vezes você faz sem água nenhuma, mas esse dia é só para você entender, só para você explicar. E às vezes tem que até fazer um parcial, você vai comendo um legume, que é o chamado jejum de Daniel. Não estou fazendo o de Daniel, mas se eu fizesse também não seria errado. Só para explicar, quer dizer, não é porque eu sou livre que eu vou dar lugar à carne. Aí como diz o outro brincadeira, né? Chega à meia-noite, for comer um baita de um pé de boi, né? Aquele pratão de mocotó cheio de linguiça de paio, com essa linguiça de paio, né? De calabresa, né? E aquele bem coisa, e depois ainda pego ainda um mousse desse tamanho de chocolate e vou dormir. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Vou gotejar, como diz o outro, vou então ter refluxo. Só dando uma ideia, quer dizer, o corpo é a natureza humana. Então, você não está, como também, não é porque eu sou de Deus, entenda bem, eu vou dar uma olhadinha lá no prostíbulo, só para ver como é que é. Eu não vou pecar não, fiquem tranquilos, pessoal, só vou lá para orar pelas... Você está brincando com a obra de Deus, irmão? Você está brincando com o outro? Então, não é, isso aqui é sério, hein? É muito profundo, porque vós, irmão, foi chamado da liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. Cuidado. Quer dizer, você já tem alguma coisa, não, mas eu sou livre, eu posso, não pode não. Você tem que fugir também da aparência do mal. E como aquilo, você tem que vigiar também, que eu falei na casa da saúde. Não é porque eu sou de Cristo que eu vou, nós que temos, a idade vai mudando, você às vezes, a sua alimentação, né? Por exemplo, eu era um formiguinho, gostava de comer um docinho tranquilo. Hoje eu já não como doce, eu peço as coisas sem doce já, sem açúcar. De vez em quando o pastor Leandro faz as campanhas, aí o pessoal manda uma cocada sem açúcar, adoçada artificialmente, que é um exemplo, né? Para aquele spot assim, só para, quer dizer que a pessoa sabe, mas antes eu não ligava para isso. Você pega um garoto desse, está quantos anos? 26 anos. Tu acha que ele vai ligar para ver se a cocada tem açúcar ou não? Pelo contrário, quanto mais, ainda, por exemplo, ele ainda pega o leite condensado, ainda joga em cima da cocada ainda. Não é uma delícia, não era assim que nós fazíamos? Mas pergunta quem está com setinha se faz isso já. Querer você até quer, mas você já evita, não é verdade? Porque é da idade. Então, só para dar a carne, quer dizer, o homem natural. Deu para entender, não deu? Não precisa esticar mais, como diz os antigos, não vamos mais com delongas, não. Ficar aqui, então,
nós precisamos, são duas coisas, andar na palavra, com essa comunhão com o Espírito Santo, aí a liberdade. O diabo não vai conseguir prender você. João 8,36, isso é forte, eu gosto muito. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando a liberdade é pelo Filho, por exemplo, viciado em álcool ou drogas, cadê a recuperação? Errado? Não. É vamos dizer assim, um acessório importante aquilo ali. Mas se não houver liberdade pelo Filho, as pessoas têm recaído. Mas pergunta quem foi liberto verdadeiramente por Jesus teve recaída. Por exemplo, eu voltei a beber. Não existe isso. É como se eu nunca tivesse. Eu não passo numa sessão de bebidas alcoólicas do mercado, amarrado, Satanás, em nome de Jesus, está amarrado, né? Aquilo ali é como se não existisse. Por quê? A Bíblia, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nesse caso, o homem se torna o quê? Uma nova criatura. E a pessoa tem que até verificar se ela está livre. Vamos falar uma coisa até. O homem, quando olha para uma mulher, ou a mulher quando não, pastor, tem coisa que a carne é fraca. A Bíblia não diz para você andar na carne, andar no espírito. Você não nasceu de novo? Que negócio é esse? Que você, então, claro, como de não ter lugar, o carro não vai ter que procurar. Como também, agora eu vou ficar todo mundo bebe, vou lá, teus amigos do assado lá estão tudo bebendo, eu vou ficar. Não tem nada, nem me sinto bem, já não é outro ambiente, já não dá certo. Só para você entender, quando a porta é Deus quem fecha, ninguém abre. É como na cura divina. Tem efeito colateral, às vezes, a doença às vezes volta, tem aquela recidiva, mas quando Deus opera, é diferente. Por isso nós temos que nos envolver mais com Deus, nós temos que perder um tempo na Bíblia Sagrada. Você de casa, você aqui domingo vem para a igreja se envolver com o Espírito Santo, não é que queremos, porque domingo é o dia da comunhão, não tem esse negócio, nada substitui a televisão, a nossa TV, entenda bem. Comunhão, o culto online é muito bonito, é muito necessário, hoje é lindo, mas nada substitui a comunhão. Eu lembro na época da pandemia, tem gente assim, a igreja quer ficar aberta, que é por causa dos dízimos. A pessoa precisa vir na igreja para dar dízimo? Hoje precisa? Não. Aqui eu incentivo, toda hora eu dou para as pessoas, toda igreja da graça, o envelope do dízimo é igual. No envelope eu dou as contas, nós temos as contas. E o pastor dá o WhatsApp da igreja local, porque a conta é igual no Brasil todo. Esse pessoal aqui, já colocar no vídeo para mim lá, 11996, o rapaz do Prime, que ele fica meio desligadinho lá um pouquinho. Isso, para ficar mais ligado. Aí o pessoal que trata da internet, pastor, já, você não pode falar isso não, que eu disse, mas é que para chamar a atenção dele, que ele fica ali, às vezes fica um amigo perto dele, fica conversando, não vê, ele tem que ficar com fone no ouvido e acompanhar o que eu estou fazendo, estou mostrando para vocês, ele não estava vendo, 11996553068, pessoal para mandar. Não precisa vir à igreja? Eu não incentivo vocês a fazerem? É claro, tem pessoa que gosta de vir, ela mesma me entregar. Ela passa o cartão aqui na hora e entrega, faz o Pix da poltrona. Tem gente que gosta de fazer isso. A maioria faz assim, ainda é a maioria. Durante a semana não. Segunda, terça e quinta, por exemplo, a maioria entrega online. E aqui eu incentivo as pessoas que podem fazer. Então, essa coisinha, está mostrando o QR Code da igreja, né? Cada igreja da graça, o pastor coloca lá também, para voltar para mim. Então, a pessoa deve aprender sobre isso, deve aprender muito bastante, que não tem essa, porque de vez em quando vem, sabe que o pastor quer você na igreja? Por causa do seu dízimo. Não, por causa da comunhão. Entendeu? Se fôssemos olhar isso, nem teriam, pessoal, nossos cultos são tudo online agora, é verdade, hoje, quanto à modernidade, quantas casas hoje tem uma tela grande, né? Não é mais aquela televisão que tinha que colocar o bombril em cima, a palha de aço para pegar o sinal, não é? Senão ficava chuviscando, não é verdade? Eu então ficava alguém lá, alô, mais para cá, vira para lá a antena. Quem nunca fez isso? Vira a antena, aí a esposa ficava às vezes embaixo, o marido, coitado, subia no telhado, pelo menos na maioria das vezes assim, mas tem casos que às vezes a mulher que sobe, né? Aí vê lá assim, não Zé, aí para Zé, tá bom aí, tá bom.
Eu trabalhei como tenista, aí já tinha, né, já o fonezinho para não sei o quê, tudo bem. Mas a Moreira fazia isso. Mas o que eu estou explicando é porque quando vinha algum crítico aí, entenda bem, ou um Peseudo, sei lá, entenda bem, Santão, que diz, né, porque eles querem o pessoal da igreja por causa do dízimo. Não, se fosse isso, não teríamos nem nada, não teríamos nem quanta despesa não teríamos. Hoje, nós não somos como um mercado que hoje as pessoas estão deixando de ir mercado, não é verdade? Estão fazendo compras online. Não, nós queremos que nada substitua uma comunhão. Quando foi lá o Espírito Santo derramado, estavam todos reunidos. E era uma época de perseguição muito grande, eles estavam reunidos e Deus fez, podia derramar o Espírito Santo em cada casa, mas fez ali. Explicando sobre isso, nunca fica nesse negócio não, que tem um pessoal semeador de contenta, parece que não sei o que eles querem da vida, ser likes, quer aplauso dos homens, quer agradar os homens e vem com crítica à igreja, até a própria igreja criticando a igreja. Não, o pastor quer que você está no domingo, porque quer você na igreja por causa do seu dízimo. Não, já expliquei, você pode entregar o dízimo sem vir à igreja, ou você pode vir à igreja e nem entregar, porque ele já entregou online. Tranquilamente, só explicando sobre isso, para você não cair nessa cilada e são semeados. Daqui a pouco eu vou até falar sobre isso, tem até aqui, ó, está aqui os bolsos, podem pegar que está aqui sobre isso, já falo já. Então, amigo, anda na liberdade, você vai vencer, amém? Falei muito, daqui a pouco tem mais. Vamos ver o destaque aqui do sábado, acho que estão colocando repetido aqui, está repetido, porque eu acho que eu dei isso no domingo. Mas como foi domingo, tudo bem, eu vou quebrar o galho. Vamos fazer sábado, 9 horas da manhã, por favor. E a senhora, que foi? O meu pulso estava inchado e eu não conseguia nem fechar as mãos, né? E após a oração desinchou e eu já estou conseguindo. Quanto tempo estava assim? Desde ontem começou. Glória a Deus. Hoje, quando eu estava vindo no caminho, eu até reclamei com a minha irmã, falei assim, nossa, tô sentindo uma dor no joelho. E na hora da oração, foi como se Deus tivesse colocado a mão aqui e tirado. Hoje eu fui curada do joelho. Quando eu estava vindo para cá, o que eu senti? Eu estava sentindo uma dor muito forte no meu joelho. Eu falei assim, comentei com a minha irmã no caminho, falei assim, poxa, nossa, tô com uma dor, será que eu exagerei em alguma coisa nessa semana, andei, enfim, fiz alguma coisa errada? E vim preocupada com isso, mas na hora, sabe, quando vem uma paz assim no meu coração, eu falei assim, bom, se for alguma coisa, creio que eu vou ser curada hoje em nome de Jesus. E aí eu fiquei com isso na mente e foi muito engraçado, porque na hora que o pastor Jaime começou a fazer a oração e falar da questão de joelho, eu falei assim, então é hoje, Senhor, então eu acho que o Senhor vai me curar. E na hora da oração foi como assim, Deus passando e tirando, assim. Eu vim hoje pela fé, viu? Na marca. Porque eu estava esses dias todos com vômitos e tontura. Aí quando eu cheguei no metrô, eu entontei, eu ia caindo. Aí quando eu cheguei aqui, eu não estava aguentando nem ficar em pé. Mas graças a Deus, Tá bem agora. estou bem melhor. Glória a Deus. Lá em cima. Pastor Jaime, aqui eu estava sentindo uma dor aqui onde eu sofri uma lesão, quebrou aqui e estava doendo e agora normalizou tudo. Normalizou tudo. Glória a Deus. Graças a Deus. Fala, o que foi aqui, irmã? Eu fui curada do braço agora, porque eu fui no AMA, né? Faz 3 meses. Eu fiz exame de uma queda que eu sofri e fiquei com esse problema. Já tomei todo tipo de remédio e não conseguia colocar minhas mãos para trás. E agora eu não quero soltar, que agora eu consigo. Eu tava chovendo e tem uma escada na minha casa assim, e eu escorreguei e fiquei 3 meses com esse braço. Eu fiz todo tipo de exame, tomando remédio e a dor não passava. E eu chorava muito de dor de noite, que eu não conseguia dormir, nem desse lado, nem fazer assim. Aí ontem eu falei assim, ô Espírito Santo de Deus, eu preciso ficar curada. Aí falou, vai amanhã na reunião lá. Aí eu chamei meu esposo, minhas netas, e a gente veio. Na hora que ele orou, eu fiquei curada do braço. Eu senti assim uma coisa queimando, descendo até aqui, ó. Aí eu fiquei... E essa perna começou a formigar, porque sentia a dor daqui e no joelho. E eu não podia fazer assim, nem fazer assim. E eu vim assim hoje, mancando, segurando. E agora, ó, a honra e glória do Senhor. Então, das pernas também a senhora estava ruim? O que ele falou do nervo era eu também. O que a senhora não estava fazendo? Mostra pra gente qual que era a dificuldade. Na perna, não. A senhora não esticava? Nem assim, nem assim. E eu ficava andando assim. E aquela, eu vim com a dificuldade, né? E pra vestir minha roupa era elas, que eu não conseguia fazer assim, ó. A senhora não conseguia colocar a mão pra trás? Não, meu esposo que abotoava pra mim.
Vamos voltar à parte que eu falei, Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 4. Um assunto que de vez em quando temos que trazer à tona, porque nós devemos de entender que muitas pessoas na igreja são como crianças, que às vezes têm idade, entende bem, mas às vezes tem algum problema, entende? Se você não falar, ela cai facilmente numa cilada. Eu estava ouvindo uma delegada de polícia falando sobre nossas crianças. Nós não podemos deixar nossas crianças à vontade na internet. Não, nem os nossos adolescentes. Eles devem ser ainda, eles estão debaixo de tutores. Isso é bíblico, por favor, não vou misturar as coisas. Mas no livro de Gálatas, capítulo 4, diz que enquanto não há o tempo determinado pelo Pai, eles estão debaixo de tutores. Nossas crianças também. Sempre aprendemos que nós crianças, o que nós ensinamos? Não receber bala de ninguém na rua, não é verdade? Até na igreja, irmão. Não se recebe, irmão. Senta uma pessoa do lado, dá uma balinha. Não, a pessoa inteligente não oferece a bala para a criança, oferece para o pai e para a mãe. Nunca ofereça uma bala para uma criança. Ofereça para o papai, para a mamãe, para o responsável que está com ele. Aprenda sobre isso. Não se dá o doce para a criança, se dá para o responsável. Que ainda assim, que às vezes a criança é diabética que você não sabe. Diabetes tipo 1, tem isso que já tem, que isso aí às vezes não pode. E tem bala que a criança engasga, tudo isso, opção de coisa, mas principalmente para evitar que entendam que o malandro se aproxime, que vem. Ela está falando. E se você vê essas redes de prostituição, de pedofilia, de pornografia, são pessoas também milionárias, pessoal. Teve uma grande pessoa do mundo, do Império Britânico, como eu falei assim, estava envolvida, pelo menos diziam que estava envolvida, coisa séria, negócio de prostituição. Não estou dizendo que tem, não estou julgando ninguém, estou lendo os fatos que estão na internet lá, que você vê. Espiritualmente, nós temos que prestar atenção nisso. As pessoas estão começando na fé, são os meninos, são as crianças na fé, e sempre aparecem esses destruidores. Assim como essas pessoas são destruidoras, são satânicas, diabólicas, né? Como é que vai querer iludir uma criança? Olha o que está dizendo aqui. E digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Por quê? Porque ainda que eu esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem, a vossa firmeza da vossa fé em Cristo. É bonito quando você vê a pessoa crescendo espiritualmente, que ninguém ilude aquela pessoa. Ninguém ilude. Não. Ah, Deus não conta. Para com isso, rapaz. Jesus não muda, não. Nem discute. Ou tenta levar ele para outro jeito, para outro tipo de doutrina, outro tipo de entendimento, a pessoa não cai. Ela não aceita. E de vez em quando nós temos que alertar o povo sobre isso. Domingo eu falava uma coisa, por exemplo, eu estava falando que a mulher sunamita, ela era uma mulher, quem lembra? Aquela mulher era o quê, pessoal? Rica. Era uma mulher rica. E ela viu que o Eliseu era um santo homem de Deus. Então o Eliseu nunca deu uma cantada, para mim, nela financeiramente. Tem gente que não pode ver pessoa rica. Acho que a pessoa rica tem que dar uma coisa para ela. Não, ele é rico para a família dele, também, e para fazer aquilo que ele quiser. Muito menos você usar, dá por ser um pregador, irmão, usar o púlpito. Ali eu vejo que o Edilson tem muito dinheiro, um exemplo, um milionário, de vez em quando eu sou aqui, sem olhar para ele, eu olho para cá, entenda bem, eu tenho, pessoal, um desejo de ter o carro e tal. Sabe que eu tenho mesmo, eu estou querendo falar para ele. Porque ele já recebeu oração minha, ele gosta de mim como pregador. Deus não vai deixar, os antigos diziam, Deus não dá asa a cobras. Essas pessoas não podem ficar no púlpito. Eu falei, se algum obreiro nosso, algum pastor se pedir dinheiro emprestado, pedir para necessidade, e usar até o nosso nome, como o Geazi usou. Lembra do Geazi, o auxiliar de Eliseu? Olha, o profeta Eliseu mandou, não é para ele não, nem para mim, hein? É um pessoal carente que chegou lá agora e pediu um talento de prata. E às vezes, pessoal, o pastor, porque ele é o pastor da igreja, fica sem graça de pedir, mas ele queria que você ajudasse num trabalho social que tem aí, de você dar tanto assim, você pode estar sem dinheiro aqui para mim, eu dou até o meu Pix para você. Não entra nessa, é mentira, não existe. Irmão, o trabalho social da igreja, realmente o pessoal que tem boa remuneração, que tem boa condição financeira, às vezes gosta de ajudar o social, mas nesses
ONGs, as sociais aí, é que entra às vezes as coisas erradas, até dentro de igreja. Não, porque tem um grupo aqui que eu ajudo, pastor Jaime. Como? Por que você ajuda? Não, porque eles pedem aqui que todo mês tem uma ajuda aqui, um grupo que eles fazem um trabalho aqui, assim, não, aqui não tem caixa 2, irmão, tudo aqui tem que ter relatório. O que é relatório? Entrada e saída. Não, eu estou doando um dinheiro para o pessoal do casamento, tem um pessoal que faz casamento social aqui. Não, tem que ser aqui em nome da igreja, entenda bem, ou então a pessoa do social tem que ter, o pessoal do evangelismo faz, tudo tem que ter uma entrada e tem que saída. Para quê? Para fugir da aparência do mal. Então, nós temos que verificar tudo isso. E essas palavras têm que ser dadas. Então, de vez em quando, aparece pessoal. Não, querem você na igreja por causa do dízimo, porque você hoje pode assistir pela televisão, hoje não precisa ter uma igreja para congregar. Não, irmão, não entra nisso, isso é palavra persuasiva. Está querendo convencer você uma coisa que não é verdadeira. Que eu falei no primeiro tempo, na primeira parte, você vem na igreja para entregar dízimo, você pode vir tranquilo entregar online. A igreja, porque é o corpo de Cristo, é necessário. É isso que é importante. Não, porque senão os outros vão perder o serviço deles. Para de bobeira, irmão. O pregador não vai deixar de pregar. A inteligência artificial não vai substituir nunca. Não tem ninguém vai substituir o Espírito Santo. Isso é importante. Então, cuidado com as pessoas com palavras persuasivas. Aí você vai ver uma coisa mais profunda. Na primeira carta aos Coríntios, 15:33, diz o quê? Diz para nós: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Você já ouviu isso conosco, não tem aquele negócio, já viu? Pastor, já comigo não tem, deixa eu falar, fala à vontade. Não, porque comigo entra por aqui, sai por aqui, contaminou você. É como uma pessoa que não fuma, mas vai ficar perto da pessoa que fuma, ela se contamina. Sim, ela é fumante o quê? Passiva. Quantas senhoras pegaram, homens também, quer ver, a mulher que fuma e o homem não fuma. Eu lembro de uma senhora que eu atendi, que ela tinha problema na série, o marido fumou a vida toda, que claro, é o esposo dela, não tinha que sair do lado dele mesmo não, mas pagou um preço, ela pegou um efizema, ela é uma fumante passiva, e muita gente isso. Não seja, entenda bem, essa pessoa que fica ouvindo, emprestando seu ouvido para ver essas coisas. Não, as más conversas, amigo, para com essa conversa. É como uma pessoa que fala a palavra. Você gosta de conversar com a pessoa que fala palavrão? Pô, amigo, não dá. E rapaz, vem, missionário conta que tinha um assessorista no edifício onde ele tinha um escritório, há muitos anos, né, quando era rapazinho, e ele disse que entrava ali, ele dizia assim, eu vou depois, que o homem só ficava falando palavrão, irmão. Foi uma coisa bonita. Anos depois, você está pregando assim, peraí, pessoal, põe um minutinho. Você é o fulano? Eu sou. Pessoal, se tem milagre, isso aqui é milagre. Esse irmão está aqui agora, disse, não, missionário, eu me converti na igreja, aceitei Jesus, hoje eu sou um novo homem, hoje é só para louvar a Deus, quer dizer, aquele homem da boca suja acabou, né? Que é bonito, mas então não dá. O outro é coisa, o outro não é palavrão, mas assim, sempre que quando está falando da vida de alguém, amigo, vamos orar então por ele. Um dia um cidadão me procurou, falar de ministério, de outro ministério, de onde ele é. Não, porque lá tem muito assim, vem cá, será que só tem gente ruim lá? Não, tem um grupinho lá, não, se une esse grupinho aí e ora para ser multiplicado e os outros se converterem. Entendeu? Vou ficar ouvindo, não entra nessa, irmão. Cuidado com as más conversações da palavra de Deus, que a pessoa, não, mas não é dessa maneira que a tua igreja ensina. Amigo, eu tenho a minha igreja, você tem a sua igreja, as pessoas vão se corrompendo, não é medo de você, entenda, de perder você, é medo de você se perder, porque a igreja vai continuar. Mas a pessoa se perde. Quantos poderiam estar no nosso meio, mas as más conversações tiraram ele do nosso meio. Tiraram. Falei do homem que chegou e disse, puxa, quando eu me converti, eu ganhei uma caixa de bebida de presente. Mas eu tinha um entendimento, né, que não beber era pecado, não sei o quê. Aí eu não quis. Charles, hoje eu continuo na igreja, mas meu entendimento, que vontade de buscar aquela caixa de bebida. Quer dizer, tem igreja que pode ter entendimento diferente, é isso, fica ouvindo, não, beba da água da sua cisterna, e as pessoas vão se corrompendo, aí vai ter uma palavra mais forte agora ainda, pessoal, é o Provérbios capítulo 12, versículo 5,
Isso é importante, porque isso você leva para casa também. Verdade. Você leva para casa e faz sua família se perder se não ouvir isso. Ele diz, os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do ímpio, o quê? Engano. As palavras do ímpio são como armarem ciladas ao sangue, mas a boca dos retos livrará. Cuidado com as ciladas que vêm. Aí vai ficar, esse já é mais conhecido nosso, você conhece que eu dei esses dias agora, o Salmo de número 1, Salmo 1. Bem-aventurado o varão, o homem, a mulher, a pessoa, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Vamos lá, olha o grupo aqui, ímpio, não tem respeito pela palavra de Deus, por isso que eu falo sem mal dos outros. Amigo, vamos orar pela pessoa, ela não está aqui. Não pode nem saber que estamos orando. Ele é ímpio, ele está sem respeito. Que a Bíblia diz que aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu destruirei. Cuidado, tem que verificar isso aí. Ímpio, que nem se detém no caminho dos pecadores, praticam o pecado porque é natureza deles, mas não é a nossa, nós nascemos de novo. Quer dizer, é um colega de trabalho ou a colega da igreja, a irmã da igreja, o irmão da igreja, fala do homem, que somos homens, como homem fica mais fácil do homem falar. Ele é da igreja, mas quando passa uma moça, rapaz, que moça bonita, não sei o quê, esse cara é pecador, esse cara é o caminho dele, para ele é não, você está doido? Você não nasceu de novo? Mas tem nada demais, elogiar uma pessoa, tem sim, irmão, tem sim. Eu vi como é que você olhou, ele é pecador, quer dizer, ele é o caminho do pecador, você quer andar nesse caminho? Não, o que os antigos diziam? Me indica quem tu andas que eu diria quem tu és. Ué, você vai assim, não, amigo, para que eu não vou ficar andando contigo nada. Mentiroso, mente mais do que não sei o quê. Amigo, não dá para andar contigo não, porque eu vou ficar sem graça. Eu encontrei com o teu colega lá, o teu colega de trabalho disse que você mente mais do que não sei o quê. E você fala, uma mentirinha, essa de brincadeirinha. Não, tem o caminho dos pecadores. Não entre. Nem na roda dos escarnecedores, aqueles que zombam principalmente da palavra de Deus, que zombam dos outros também, irmão. Zombam dos outros, pode ter certeza disso, essa pessoa não merece confiança, quem fica zombando dos outros, por qualquer motivo, irmão. Tá certo, tem pessoa que leva na brincadeira, que tem aquelas brincadeiras do humor da televisão, que muitos humor do antigo, se praticasse hoje, seriam presos, não é verdade? Tem muito humor que é praticado no passado, se fosse praticado hoje, seria preso. Quem nunca vai falar, tem horror de pobre, não é verdade? Não tem lá o humorista brincando, que ele tem, talvez sem dó nenhum, mas hoje não seria aceito, dessa maneira já não seria aceito. Mas cristão, crente, irmão, poxa, brincar, não, isso é escarnecedor. E quando fazem em relação à palavra, outra igreja, outro ministério, imitando os outros ministérios, não faça isso, cuidado. Então fuja completamente. Antes, ó igreja de Cristo, tenha o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pastor, gente, isso é importante para a família? Porque você tem que ter esse comportamento dentro da palavra para não contaminar a sua casa, mas pelo contrário, para santificar a sua casa. Quando alguém chegar em casa falando, não, vamos orar então por essa pessoa, você aprendeu, porque você não é aquele que difama o seu próximo às escondidas, você vai ver que vai funcionar. Até a criança vai notar sempre, o meu pai está orando, até pelas autoridades, quando alguém xinga, rapaz, vamos orar, não vamos xingar não, vamos orar por essa autoridade, que ela precisa de oração, e é o que nós vamos fazer agora pela nossa casa, fiquem de pé. Mas está dado o recado, não contamine a sua família, cuidado, não leva lixo para a sua casa, leva santidade para a sua casa. Começa com você, Deus me limpa então, muda em mim, o Deus, o que tem que ser mudado, tira de mim o que tem que ser tirado, acrescenta o que tem que ser acrescentado,